Seção 48. 22 de abril de 1981. Ra, eu sou o Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. Questionador. Você poderia me dizer sobre a condição do instrumento e se ela está melhorando com o tempo? Ra, as energias vitais deste instrumento estão melhorando com o tempo. Como vocês o medem? As energias físicas deste instrumento estão menores do que em sua última pergunta. Questionador. Eu tenho uma questão do instrumento que eu lerei. Você sugeriu diversas vezes que transferências de energia sexual auxiliam a energia vital do instrumento e este contato. Parece que isto não é verdade para todas as pessoas, que o circuito sexual e o circuito espiritual não são os mesmos. Esse instrumento é uma anomalia, ou seria o efeito positivo da atividade sexual na energia espiritual normal para todos os seres de terceira densidade? Ra, este instrumento, apesar de não anômalo, é de certa forma menos distorcido na direção da separação da mente, corpo e espírito do que muitas de suas entidades de terceira densidade. As energias da transferência sexual iriam, se corressem através do complexo elétrico ou magnético espiritual não desenvolvido, que você chama de circuito, de fato estourar aquele circuito em particular. Ao contrário, as energias plenamente espirituais correndo através do circuito do complexo do corpo também afetariam adversamente o circuito não desenvolvido do complexo do corpo. Existem alguns, tais como este instrumento, que não escolheram, nesta encarnação em particular, em qualquer momento, expressar energia sexual através do circuito do corpo. Assim, a partir do início de tal experiência da entidade, o corpo e o espírito se expressam juntos em qualquer ação sexual. Portanto, transferir energia sexual, para este instrumento, é transferir espiritualmente tanto quanto fisicamente. O campo magnético deste instrumento, se esquadrinhado por um sensitivo, mostraria estas configurações incomuns. Isto não é único para uma entidade, mas é comum para um número razoável de entidades que, tendo perdido o desejo por experiências sexuais de raio laranja e verde 2, fortaleceram o circuito combinado do espírito, mente e corpo para expressar a totalidade do estado do ser em cada ação. É por esta razão também que o intercurso e o companheirismo social é muito beneficial para este instrumento, ele sendo sensível às transferências de energia mais sutis. Questionador. Obrigado. Se você, Ra, como uma entidade individualizada, estivesse encarnado na Terra agora com plena ciência e memória do que você sabe agora, qual seria seu objetivo neste momento na Terra, no que diz respeito às atividades? Ra, a questão sugere que aquilo que foi aprendido seja impraticável. Entretanto, se fossemos ingênuos o suficiente para pensar que nossa presença física seria mais efetiva que aquele amor-luz que nós enviamos às suas pessoas e o tesouro deste contato, nós faríamos como nós fizemos. Nós seríamos e nós nos ofereceríamos como professores, aprendizes. Questionador. Sabendo que você sabe agora sobre nossa condição planetária e métodos de comunicação, etc., se você mesmo como um indivíduo, fosse submetido ao processo de encarnação aqui como um andarilho e agora tivesse memória de uma forma suficiente para ter o objetivo que você acabou de declarar, quais mecanismos você buscaria para o processo de ensino-aprendizado em nosso estado presente de comunicação? Ra, meu irmão, nós percebemos que você realizou certas conexões não declaradas. Nós reconhecemos estas e por esta razão, não podemos infringir sobre sua confusão. Questionador. Eu estava com medo disso. Meu discurso ontem foi presenciado por apenas alguns. Se isto tivesse ocorrido durante uma onda de avistamentos de OVNIs, como nós as chamamos, muitos mais teriam presenciado. Mas, já que as entidades de Orion causam estas ondas, primariamente, qual é a recompensa de Orion? Digamos, para a visibilidade no sentido de que eles de fato criam maiores chances e oportunidades para disseminação de informação tal como a minha neste momento? Ra disse raio verde, mas presumivelmente eles queriam dizer raio amarelo. Ra, a suposição está incorreta. As ondas causam muito medo entre suas pessoas, muitos discursos, entendimentos com relação a tramas, acobertamentos, mutilações, matanças e outras impressões negativas. Até aqueles relatórios supostamente positivos que ganham notabilidade pública falam de destruição.
Você pode se entender como alguém que estará na minoria, devido aos entendimentos que você deseja compartilhar, se nós pudermos usar este termo errôneo. Nós percebemos que há um ponto além, que nós podemos apresentar neste momento. A audiência trazida pela publicidade do tipo de Orion não é semeada por precedência de vibração a uma grande extensão. As audiências recebendo ensino, aprendizado sem estímulos de publicidade serão mais fortemente orientadas na direção da iluminação. Portanto, esqueça você da quantidade. Questionador, obrigado. Isto me esclareceu muito bem. Um ponto muito importante. Você poderia me dizer como as polarizações positiva e negativa, em quarta e quinta densidades, são usadas para realizar trabalho na consciência? Há muito pouco trabalho na consciência, em quarta e quinta densidades, se comparado ao trabalho realizado em terceira densidade. O trabalho que é realizado na quarta positiva é aquele trabalho pelo qual o complexo de memória social positivo, tendo, através de lentos estágios, harmoniosamente se integrado, segue adiante para auxiliar aqueles menos orientados positivamente, que procuram seu auxílio. Assim, o serviço deles é o trabalho deles, e através desta dinâmica entre o self societário e o outro self, que é o objeto de amor, maiores e maiores intensidades de entendimento ou compaixão são alcançadas. Esta intensidade continua até que a intensidade apropriada da luz possa ser bem-vinda. Esta é a colheita de quarta densidade. Dentro da quarta densidade positiva existem menores quantidades de catálise de um complexo de distorção espiritual e mental. Isto ocorre durante o processo de harmonização à extensão da formação do complexo de memória social. Isto causa alguma pequena catálise e realização de trabalho, mas o grande trabalho da quarta densidade está no contato entre o self societário e o outro self menos polarizado. Em quarta densidade negativa, muito trabalho é realizado durante a briga por posição que precede o período do complexo de memória social. Existem oportunidades de se polarizar negativamente pelo controle de outros selves. Durante o período do complexo de memória social da quarta densidade negativa, a situação é a mesma. O trabalho acontece através da sociedade alcançando outro self menos polarizado, a fim de auxiliar na polarização negativa. Em quinta densidade positiva e negativa, o conceito de trabalho realizado através de uma diferença de potencial não é particularmente útil, já que entidades de quinta densidade estão, novamente, se intensificando em vez de se potencializando. No positivo, o complexo de quinta densidade usa professores aprendizes de sexta densidade para estudar os entendimentos mais iluminados da unidade, assim se tornando mais e mais sábio. Complexos de memória social de quinta densidade com frequência escolherão dividir seus serviços a outrem de duas formas. Primeiro, a radiação de luz para a criação. Segundo, o envio de grupos para serem úteis como instrumentos de luz, tais como aqueles com os quais vocês estão familiarizados através de médiuns. Na quinta densidade negativa, serviço a si se tornou tão extremamente intenso e o self se encolheu ou se compactou de tal forma, que os diálogos com os professores, aprendizes são usados exclusivamente a fim de intensificar a sabedoria. Existem muitos poucos andarilhos de quinta densidade negativa, pois eles temem o esquecimento. Existem muitos poucos membros de Orion de quinta densidade, pois eles não percebem mais nenhuma virtude em outros selves. Questionador, obrigado. Eu gostaria de tomar como exemplo uma entidade ao nascimento, que está razoavelmente alto na lista de precedência para polarização positiva e possivelmente colhível ao final deste ciclo e segue um ciclo completo de sua experiência, iniciando antes de sua encarnação. Qual corpo é ativado? Processo de se tornar encarnado. A ativação do corpo físico de terceira densidade, processo na medida em que o corpo se move através desta densidade e é trabalhado pela catálise, e então o processo da morte, e a ativação dos vários corpos a fim de que nós façamos um circuito completo de um ponto anterior à encarnação, através da encarnação e morte e de volta àquela posição, podemos dizer, de um ciclo de encarnação nesta densidade. Você poderia fazer isto para mim? Eu sou o Ra. Sua questão está muito distorcida, pois ela presume que as criações são iguais. Cada complexo mente, corpo e espírito tem seus próprios padrões de ativação e seus próprios ritmos de despertar. A coisa importante para a colheita é o balanceamento harmonioso entre os vários centros de energia do complexo de mente, corpo e espírito. Isto deve ser notado como de importância relativa.
Nós entendemos a essência de sua questão e formularemos uma resposta mais geral, dando ênfase à insignificância de tais generalizações arbitrárias. A entidade, antes da encarnação, digamos, habita o local em tempo e espaço apropriado. O tipo de cor verdadeira desta localidade será dependente das necessidades da entidade. Aquelas entidades, por exemplo, que, sendo andarilhas, têm um núcleo do complexo mente-corpo-espírito em cor verdadeira verde, azul ou índigo terão descansado nestes locais. A entrada em encarnação requer o investimento ou ativação do raio índigo ou corpo etéreo, pois este é o produtor de formas. O complexo mente-corpo-espírito físico jovem ou pequeno tem os 7 centros de energia potencializados antes do processo de nascimento. Existem também análogos em tempo e espaço destes centros de energia, correspondendo aos 7 centros de energia, em cada uma das 7 densidades de cores verdadeiras. Assim, no microcosmo existe toda a experiência que é preparada. É como se a criança contivesse o universo. Os padrões de ativação de uma entidade de alta precedência irão indubitavelmente se mover com alguma rapidez para o nível do raio verde que é o trampolim para o azul primário. Existe sempre alguma dificuldade ao se penetrar a energia do azul primário, pois isto requer aquilo que suas pessoas possuem em grande escassez, ou seja, honestidade. Azul primário é o raio da livre comunicação com o self e com o outro self. Tendo aceitado que uma entidade colível ou quase colível trabalhará a partir deste trampolim do raio verde, pode-se então postular que as experiências do restante da encarnação estarão focadas na ativação do raio azul primário da comunicação livremente cedida, do raio índigo, aquela da energia inteligente livremente compartilhada, e se possível, movendo-se através deste portal, à penetração da infinidade inteligente do raio violeta. Isto pode ser visto como sendo manifestado por um sentimento da natureza santificada ou consagrada das criações e atividades diárias. Na morte do complexo do corpo, como vocês chamam esta transição, a entidade irá imediatamente, quando da percepção de seu estado, retornar ao corpo produtor de formas índigo e descansar ali até que a disposição futura apropriada seja feita. Aqui, nós temos a anomalia da colheita. Na colheita, a entidade irá então transferir seu corpo índigo para manifestação em raio violeta, como visto na cor verdadeira amarela. Isto é para o propósito de medição da capacidade de colheita da entidade. Depois que esta atividade anômala tiver sido cuidadosamente concluída, a entidade se moverá para o corpo índigo novamente e será alocada no locus da cor verdadeira correta no espaço-tempo e no tempo-espaço em cujo momento as curas e aprendizados e ensinamentos necessários serão completados e mais necessidades da encarnação determinadas. Questionador: quem nós devemos dizer que supervisiona a determinação de necessidades da encarnação futura e estabelece a lista de precedência, digamos, para a encarnação? Esta é uma questão com duas respostas. Primeiramente, existem aqueles diretamente abaixo dos guardiães que são responsáveis pelos padrões de encarnação daqueles encarnando automaticamente, ou seja, sem autopercepção consciente do processo da evolução espiritual. Você pode chamar estes seres de angélicos, se você preferir. Eles são, digamos, locais ou da sua esfera planetária. A precedência de vibração deve ser comparada com a disposição de vários níveis de líquidos no mesmo vidro. Alguns subirão ao topo, outros afundarão até o fundo, camadas e camadas de entidade se resultarão. Enquanto a colheita se aproxima, aqueles preenchidos com mais luz e amor irão naturalmente sem supervisão, estar em fila, digamos, para a experiência da encarnação. Quando a entidade se torna ciente, na totalidade de seu complexo mente-corpo e espírito, do mecanismo da evolução espiritual, ela própria organizará e disporá aquelas lições e entidades necessárias para o máximo crescimento e expressão de polaridade na experiência encarnatória, antes do processo de esquecimento ocorrer. A única desvantagem deste livre-arbítrio total daquelas entidades sêniores escolhendo o modo das experiências da encarnação é que algumas entidades tentam aprender tanto durante uma experiência encarnatória que a intensidade da catárese desarranja a entidade polarizada e a experiência, assim, não é maximamente útil como intencionado. Questionador: uma analogia a isso seria um estudante entrando na faculdade e se inscrevendo em mais cursos do que ele poderia possivelmente assimilar a tempo. Isto está correto? Isto está correto. Questionador: você poderia me dizer como os vários corpos, vermelho até o violeta, são ligados ao centro de energia, centros, vermelho até o violeta?
Eles estão ligados de alguma forma? Esta será a última questão completa deste trabalho. Como nós ressaltamos, cada uma das densidades de cores verdadeiras possui os 7 centros de energia e cada entidade contém tudo isso em potenciação. A ativação, enquanto em raio amarelo, da infinidade inteligente do raio violeta, é um passaporte para o próximo octavo de experiência. Existem adeptos que penetraram muitos dos centros de energia e várias das cores verdadeiras. Isto deve ser feito com o máximo de cuidado enquanto no corpo físico, pois como nós denotamos quando falamos dos perigos da ligação do circuito vermelho-laranja-amarelo com o circuito da cor verdadeira azul, o potencial para desarranjo do complexo mente-corpo-espírito é alto. Entretanto, a entidade que penetra a infinidade inteligente é basicamente capaz de andar pelo universo a passos ilimitados. Há mais alguma questão breve antes de deixarmos este instrumento? Questionador. Apenas se há algo que nós possamos fazer para tornar o instrumento mais confortável ou melhorar o contato. Tudo está bem. Como nós dissemos, este instrumento está fraco fisicamente e trabalhos continuados prolongarão esta fraqueza. O contato continuado também auxilia na escalada continuada da energia vital do instrumento tanto quanto na integração da energia vital do grupo como uma unidade. A escolha é sua. Nós estamos satisfeitos. Tudo está bem. Vocês estão conscienciosos. Continuem assim. Eu sou o Ra. Eu os deixo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Uno Infinito Criador. Adonai.